Olá, sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério. Salve pessoal, nós somos o Cabana do Mistério. Aqui quem fala é o Elias. Junto comigo está quem? Jonas, E quem mais na edição? Nosso mestre? Renato, José Mano Renato. Mano Ré. Hoje, pessoal, nós falaremos de um tema muito foda, muito legal pra caramba. Assim, que é um tema que me interessa muito desde moleque, assim, que me ensinou a gostar muito do oceano até. Que é o Triângulo das Bermudas, né? Que é um assunto fantástico, assim. Vocês já têm algum conhecimento sobre ele? O que vocês... Eu ouvi alguns casos absurdos, né? O Triângulo das Bermudas, ele é cheio de mistério, né? Isso é uma das coisas mais... O que mais rodeia o Triângulo das Bermudas são os mistérios que tem em volta dele, né? o mistério e teoria, né? É mistério e teoria, Mistério né? e teoria, a teoria conspiratória aí, as conspirações aí, é louco. Tem conspiração, tem muito caso de acobertamento, tem muita coisa, né? Caso de desaparecimento, é fantástico assim. Mas, para começar, como nós vamos falar sobre o triângulo, né? Nós temos que saber também onde que ele fica, né? E a sua área principal, né? Ele fica entre as Bermudas, como dá o nome, né? Porto Rico e a Flórida, né? Então, no caso, a extensão dele é gigantesca, do Triângulo das Bermudas, né? Mais de 1 milhão. Não, mais, acho que dá uns 4 milhões, quase 4 milhões de extensão. É gigantesco. É 1 milhão e 100 por 3 grande por grande pra É caramba. isso mesmo. Eu quero falar sobre isso. Bem grande. E, cara, ele tem muitos casos na região do próprio Triângulo, né? Tem o caso dos Avengers, que é um caso muito famoso, né? Sim, os mais, né? O mais famoso, mais documentado, acho que foi o mais detalhado, né? É. Pelo que falam, o caso do Avengers deu nome ao Triângulo. Porque, assim, casos estranhos desaparecimentos na região acontecem há muito tempo, né? Ele é chamado de Triângulo do Diabo, né? Coisa assim? Diabo, né? E, assim, hoje nós falaremos sobre algumas teorias do que pode ser, né? Pode talvez possa ser Atlântida, nós falaremos depois, tem alguma relação com a Atlântida. Tem alguns casos que tem a ver com o mar de Sargassos, né, que é o próprio mar ali que fica aqui em cima, porque ali naquela região, ali no nordeste do oceano, as águas são muito calmas, né? Então, assim, tem muitos casos interessantes que talvez sejam apenas fatos lógicos e pronto. E também tem muitos casos de observação de OVNIs, né, Jonas? Sim. Por ali. Sim, desde do princípio praticamente, né? OVNI tem tudo quanto é canto, né? Então, Será que é tão divulgado quanto lá no Triângulo das Bermudas? Então, e muitos casos que falam, até o próprio Manson Valentine, um cara muito famoso na pesquisa, ele fala que os OVNIs têm algum tipo de equipamento, né, antigravitacional que influenciava no espaço-tempo, conseguia deformar e atrapalhar o magnetismo na região, né? Isso o Manson Valentine falava nos anos 70, 80, né? E, caralho, que absurdo esse cara tá falando, né? Hoje não. Hoje, o conceito de antigravidade, nesse ramo das pesquisas, já está muito mais forte, né? Hoje as pessoas consideram realmente uma coisa plausível falar que, poxa, alguma nave que controla a gravidade consegue deformar esse espaço, né? Influenciando o magnetismo. Antigamente era tudo muito mais místico, né? Porque o pessoal tinha medo de andar no Triângulo das Bermudas, né? O pessoal, isso é louco. Cara, eu acho que até hoje em dia o que a gente talvez vê no céu, tá ligado? Tipo, as coisas que a gente vê, que a gente não consegue compreender, talvez é uma forma que vai ser explicada, é algo que vai ser explicado daqui a uns anos, 100 anos, 200 anos, ou até menos, que a gente acha que é magia, alguma coisa de outro universo, e às vezes é uma coisa explicada, tá entendendo? Hoje eles têm aquela tecnologia do mapeamento, né? Que a gente estava inclusive conversando, né? solar, Que mapeamento até mais, né? então eles conseguem saber tudo que tem no fundo, né? Já é um grande passo, né? Calcular a topografia da região, etc. O que é legal é que é o seguinte, os casos acontecem desde o tempo de Colombo, né? Então Colombo já observou... Caramba, desde aquela época? Quando estava indo para as Índias, né? Ele já observou... Isso aí o que, mais ou menos? Foi em 1492. 92, isso. Caramba. Então, quando ele vinha pra cá, ele observou objetos estranhos no céu, né? Aí que tá. Ele observou objetos estranhos no céu, ele teve deformação na sua bússola, né? Aí que tá. E objetos estranhos no mar, né? Algumas explicações dizem, mas isso se dá, objeto estranho no céu se explica pelo fato de ser uma estrela cadente. Só que, quando o Colombo cita, ele fala que era um objeto quase que controlado. E uma estrela cadente, ela cai do nada e desaparece. Entende? Então, já questiona-se essa ideia. E uma estrela cadente, ela é fora da atmosfera terrestre, no caso. E Né? Isso o que é ele viu interessante, foi dentro. o que é interessante sobre isso é que ele fala que ela meio que o guiou. E ele foi atrás dela. Talvez até influenciou na rota, né? Para chegar aqui na América. Já quem sabe, pensou né? uma intervenção alienígena, né? Já começamos com intervenção alienígena, né? Quem sabe? Alienígena não, né? Intervenção de algo desconhecido, né? Então, mas
Mas assim, ao longo do nosso podcast hoje, do nosso bate-papo hoje, nós falaremos de todos esses assuntos e até mais, né? Então, para começar de um modo um pouco mais interessante, nós podemos começar contando um caso que é moderno, né? Um caso que modernizou até o fenômeno, né? Que é o voo 19, os Avengers, né? Jonas? Isso, verdade. Isso que na verdade, ele foi o caso mais bem documentado, né, de desaparecimento de aeronaves, né? Nós aqui, nós não estamos para contar o caso detalhadamente, nós queremos só dar uma pincelada, porque o que você mais procura quando você vai ficar no YouTube algum tipo de vídeo, você entra em N situações, nossa, vários vídeos do YouTube que falam do mesmo caso de maneira diferente, entendeu? Às vezes tem um lado mais cético, tem um lado mais believer, tem um lado mais neutro, e assim, tem aquele lado totalmente científico, que na verdade, as pessoas, elas sempre têm o Triângulo das Bermudas com muito, sabe, nossa, misterioso demais. Mas isso começou mesmo, de fato, após o caso 19, que foi mais divulgado por alguns escritores, alguns jornalistas. O caso do voo 19, ele foi conhecido por quê? Em 5 de dezembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, tinha a base naval de Fort Lauderdale, que ficava ali próximo, ali na Flórida, né? Próximo ali do Triângulo, no local do Triângulo, né, pô? Porque senão, porque eu vou falar, né? No caso, noroeste, né? Isso. O que acontece? Charles Taylor. Charles Taylor, isso. Ele, inclusive, muito experiente. Isso. Cara, ele tinha 2.000 horas de voo. Só que acontece... Não é pouca coisa. Ele tinha se formado em outubro do mesmo ano. Só que ele já tinha 2.000 horas, ele tinha 28 anos apenas. O que acontece é que já tinham feito outros treinamentos. Rapazola. Meu avô que falava isso. Rapazola, né? Rapazola é bonito, né? Mancebo. Mancebo. Não, mancebo é muito... É mancebo. Mancebo é muito Chegava até na parte de falar, você teve uma carraspana hoje? Falou, vou encher a cara hoje, cara. Não, mas então, voltando ao caso. O que acontece? Ele tinha uma frota de 5 Avengers, né? Ele mais 4 aeronaves. O que acontece? Totalizando 14 soldados, né? Geralmente, dentro do avião, vai 2 ou 3 soldados, né? Uma coisa assim, eu não lembro, não me recordo muito bem agora. No caso ali, eles estavam aprendendo, né? Eles eram pilotos que estavam em experiência e aquele né? lá... o treinamento deles, o que eles iam fazer. Era o treinamento eles deles. Iam sair do Fort Lauderdale, eles iam... Na verdade, era um treinamento de tempo. Sim. Que eles iam bombardear umas pequenas rochas que tinham em volta ali, próximo da zona costeira, né, no triângulo mesmo. Eles iam bombardear e o tempo que eles iriam voltar. Aí o que acontece? Eles acho que foi 2h30, mais ou menos, por aí, mais ou menos essa parte da tarde, né, aproximadamente, 14 horas e 20 minutos no período da tarde, né? Não tem outro período para ser 14 horas também, né? Brincadeira, né, Jonas? Pelo amor de Deus. Então, o que acontece, cara? O Charles Taylor, cara, ele sai com a sua frota, faz o treinamento de bombardeio e 90 minutos após o treinamento, ele manda uma mensagem falando que ele tá sem leitura, que ele fala que tá perdido, ele fala... Sabe, a gente não vai falar aqui certinho o que ele falou, entendeu? Mas é pra dar umas pinceladas, porque o caso é muito certo incrível. Não está errado. Aí o que acontece? Tem essa coisa de... Porra, cara, o cara é experiente, 2.000 horas de voo, tá entendendo? 2.000 horas de voo. Como que será que ele pode ter levado os pilotos dele, né, pro buraco? Tá entendendo? Porque assim, cara, quando sai a leitura Quando ele faz a leitura, ele fala que os comandos deles não respondem, como se ele não estivesse controlando. Eles não sabem para onde é o norte, porque a torre de comando tenta entrar em contato com ele, só que acontece. Eles começam a perceber que cada vez mais fica mais distante. Uma interferência magnética. Isso. Então o que acontece? Há uma possibilidade do que quem errou, na verdade, foi o Charles Taylor. Porque um dos soldados dele falou que era só tinha que seguir um determinado caminho, mas o que acontece? Um dos pilotos, né, dos jovens aprendizes dele, né, dos alunos, ele tenta corrigir. E se esse aluno, esse piloto, ele tivesse seguido por cima da ordem do comandante, tá entendendo? Eles teriam voltado para casa. Só que eles estavam cada vez mais se afastando para o mar aberto. Só teria do outro lado a África, entendeu? Sim. Então, mas é aí que vem um porém, né? Normalmente é aquela analogia que o pessoal faz. Quem se afoga é quem sabe nadar, normalmente, não é? Então o cara era um cara experiente, né? E pela experiência dele, ele achou que ele estava no controle, mas na verdade acho que não. E tem toda a hierarquia também, né, Renato? Tem aquela hierarquia
O que você não pode é desrespeitar, entendeu? Então, assim, seguiram a ordem do Taylor e eu acredito que o Taylor levou todo mundo pro buraco, cara. Se ele levar você à morte, você tem que acatar tem que ir, e tem que ir, né? Então, mas no caso, ó, eu tô aqui com o livro do Charles Berlitz, né? Ele fala bem do livro, ele fala bem do caso, né? Fala o livro, que aí quem tiver... O nome do livro é O Triângulo das Bermudas, do Charles Berlitz. De que ano que é? Ele é de 1900 e... Deixa eu botar aqui. Ótimo livro. Na primeira página. Ele, o caso, é a base do nosso estudo de hoje. Ele é de 74, um livro antigo, mas o Berlitz é um cara fantástico, né? Aqui, ó, ele cita mais ou menos o seguinte, ó, que por volta das 3 horas e 15 minutos, quando o bombardeio terminou, os aviões deveriam continuar rumo a leste, né? O rádio-operador da torre da base aeronaval de Fort Lauderdale, que estava à espera do contato com os aviões para saber a provável hora do retorno e transmitir as instruções de pouso, recebeu uma mensagem extraordinária do líder da esquadrilha. A mensagem era o seguinte, isso aqui é o Charles Taylor falando, né? Chamando a torre, isso é uma emergência. Parece que estamos fora de rumo. Não consigo ver a terra. Repito, não consigo ver a terra. A torre então responde, qual é a sua posição? Então Charles diz, não estamos certos de nossa posição. Não tenho a certeza de onde estamos. Parece que estamos perdidos. A torre diz, mude o seu rumo para o oeste. E aí, pasmem. Charles responde, não sabemos para que lado fica o oeste. Tudo está errado, estranho. Repito, ó. Não temos certeza nenhuma da direção. Até mesmo o oceano parece diferente. Esquisito. Isso foi às 3h15. Das 3 horas e meia depois, né? No caso, às 3h30 no caso. Passou apenas 15 minutos. Passou 3 horas e meia, pelo amor de Deus. Né? Então, no caso, ele recebe outra vez uma mensagem, né? E diz o seguinte, ó. Eu não sei onde estamos. Devemos ter nos perdido após a última virada. Ambas as minhas bússolas estão fora de ação. Estou tentando encontrar Fort Lauderdale. Sei que estamos sobre as ilhas do litoral, mas não sei a que distância. Então, ou seja, o cara é experiente, né? Eu não sei dizer se é culpa dele mesmo ou não. Porque a própria ilha, nós falaremos sobre ela hoje, a própria região ali, é muito complicada a nível climático, a nível atmosférico, é um caos ali. Ainda mais em 1945, né? Então, para e pensa, uma nave que, comparando com as atuais, é muito rudimentar. Concorda, Jonas? Cara, é aquela mesma história, né? Era um treinamento simples. Sair do Fort Lauderdale, bombardear e voltar. Cara, como eles conseguiram se perder ali? Sendo que é um local que eles conheciam como a palma da mão. É por isso que entra as teorias, aí a gente vai entrar mais à frente, né, sobre algumas teorias, até teorias conspiratórias, né? Porque, cara, eles são experientes, cara, eles fazem aquilo todo dia, já tinham feito vários outros voos. E o incrível desse caso é que, após esse tempo que eles passaram lá, estavam desaparecidos, 3 horas após isso, eles lançaram a missão de busca, né? E teve um novo desaparecimento. O que acontece? Pô, nós temos 14 homens desaparecidos. E isso foi dado no mesmo dia. Sim, cara, aconteceu, já logo em seguida. Atrás, sim, já. sim. Pô, não pode esperar. Como que eles fizeram? Eles pegaram um hidroavião modelo PBM Mariner com uma tripulação de 13 homens. Então, calcula, 13 mais 14 dá 27. Ou seja, só aí já tem 14 desaparecidos e agora entraram 13 no PBM Mariner. É um avião bem grande, sabe? Ele tem a capacidade de rodar por 24 horas de combustível, ou seja, ele armazena muito combustível. Então o que acontece? Presta atenção nisso. O que acontece, cara? Foram 14 homens enviados ao local onde houve, né, o último contato da tripulação. Ele também desapareceu na sequência. Perderam contato logo após, ele subiu, desapareceu. Porra, agora os caras têm 27 homens desaparecidos. Porra, cara, é difícil você, para imaginar, você tem 27 homens desaparecidos, vai mandar outra equipe de busca, tá entendendo? Só que o que acontece? Como eu tava dizendo, esse PBM, esse avião, né, PBM Mariner, como ele tinha capacidade de 24 horas de voo, feito para poder durar muito tempo, né, ele sumiu após ele conseguir mandar uma última mensagem, que ele saiu depois de meia hora, né, ele comentou assim, da decolagem, né, tinha saído meia hora depois da decolagem, e a última mensagem que ele recebeu da torre de comando foi que eles estavam se aproximando da última posição do voo 19. Ou seja, eles se aproximaram do mesmo lugar onde desapareceram. Se tivesse alguma coisa acontecendo ali, pegou também o Mariner, entendeu? Essa foto com 14, com 13 homens, né? Totalizando 27. Ou seja, agora eles tinham 27 vítimas, né? Sim. Vítimas nas mãos, eles tinham essa busca, né? O mistério também. Isso. E eu sei que após, acho que 4 ou 3 dias, acho que foi 3 dias de buscas intensas após esses acontecidos, né? Não encontraram nada, nenhum vestígio de mancha, nada. Não consta nos relatórios, né? Acho que alguns dias depois,
foi recebido a informação de um petroleiro, não sei se vocês sabem disso, mas um petroleiro, ele informou que eles viram uma explosão no ar, na mesma rota que o PBM Mariner passou. Sim. Mas o engraçado é que muitas pessoas falam, o Triângulo das Bermudas, ele engoliu, sei lá, quando você foi abduzido, caiu na água, um monstro, comeu... Esse avião, o PBM Mariner, já tinha um histórico de, acho que é vazamento de vapor de combustível. O que é interessante é que falam que uma das causas sobre, no caso de alguns objetos desaparecerem mesmo, é exatamente isso, por falha técnica, né? Isso. Porque depois que você fala assim, pô, cara, o primeiro sumiu, beleza. Mas o PBM, cara, tem essa explicação pelo petroleiro, que era na mesma rota que saiu o PBM, né? Ele conseguiu ver a explosão, o petroleiro conseguiu, o pessoal do petroleiro que estava ali nas águas, eles conseguiram ver a explosão, entendeu? Então assim, e esse avião já tinha um histórico de vapor de combustível, entendeu? Esse problema. Então, cara, pra dar uma fagulha explodir lá dentro, lá já tinha esse histórico, era um avião tudo fodido, na verdade, pra falar a verdade. Claramente, é que também não justifica todos os casos. Sim, claramente que não. Claro. E outra, eles também não podem ter achado, talvez, os Avengers, porque um pouco antes, quase no fim das mensagens, receberam uma mensagem que dizia o seguinte: estamos em águas brancas, estamos completamente perdidos. Águas brancas são águas que são desconhecidas. Isso. Então, assim, e antes disso, ele já tinha dito: passamos por uma idiota. Então, assim, o que torna o mistério é o seguinte: são pilotos muito experientes que desapareceram do nada. Esse foi o primeiro mistério, no caso, que aconteceu moderno, de certo modo, né? Uhum. Sim, sobre aquele caso que você havia mostrado pra mim, Bruce Gernon. Bruce Gernon, não lembrava o nome dele, né? Eu tô comentando sobre esse caso porque tem relação com o que você falou, né? Sobre o clarão. Não sei se você lembra disso, mas eu ouvi muito dizer, em muitos dos casos, que acontece muito isso lá, que tem aqueles clarões no céu, né? E que não são raios, porque um raio, quando tem um clarão, você vê o formato do raio. Claro. Só que aí tem talvez, né? Ninguém sabe se é realmente essa explicação. Mas dizem que é quando uma corrente muito forte de ar encontra outra, né? Porque ali acontece muito isso, né? Uhum. Uma corrente vem de um lado, vem do outro, encontra, e aí eles formam uma super nuvem, né? Por isso que tem aquelas nuvens gigantes, tempestade lá. Eu não sei ao certo o porquê, mas quando essas nuvens elas se encontram, acontecem esses clarões, assim, que você tá lá, vamos supor, o cara tá lá perdido lá, aí o cara vê um clarão, vê outro clarão. Talvez vem daí essa frase, né, de que o Jonas diz, eles vêm de todos os lados, né? Então, às vezes o cara viu isso, um clarão ali, um clarão aqui, outro clarão aqui. E então, mas no caso, uma possibilidade, né? É uma possibilidade. No caso, pelo que falam, o céu não estava feio, estava limpo. Mas monta do nada, né? Foi de dia. Lá acontece do céu. Muda muito repentinamente. Do nada. O caso que nós estamos devido a isso que eu falei. Isso. O caso que nós estamos comentando é que depois de 20 anos, né? Que recebeu uma mensagem, ou descobriu que havia essa mensagem, né? Na verdade, alguns rádios amadores, pessoas que controlavam esses rádios amadores, eles tinham esse hábito de ficar ouvindo, né, a conversa ali perto. Sim, já vi muito tem muita gente que faz, eu tenho um conhecido que faz isso. Você pega uma ou outra ali, sabe, interferência de comunicação, linha cruzada, e ele acaba escutando, né? A frase era o seguinte, ó: não venham atrás de mim, parece que eles vêm do espaço. Alguns trocam, falam que por todos os lados, né? Sim. Ou pro espaço. De qualquer modo, é absurdo. É uma analogia. Né? Então, assim, o que nós podemos debater aqui é o seguinte: existem questões lógicas que fazem total sentido, mas também há mistérios. Sim. Como que porque, assim, uma nave, que no caso ela era uma referência naquela época, perder o controle totalmente e desaparecer é um caso muito histórico, é uma coisa muito específica. Total, né? Então, assim, o que se pode dizer é que é o seguinte: aconteceu algum fenômeno estranho ali, porque o radar desapareceu, eles perderam o controle totalmente, eles não conseguiam identificar onde estavam. Então, assim, é tudo um mistério tão absurdo, cara. Bora, Jonas. Então, o mistério é o seguinte, que anos depois, né, as famílias, né, eles fizeram uma pressão absurda para saber o que realmente aconteceu. Isso foi, né, qualquer pessoa faria a mesma coisa, né? Pô, se o familiar desapareceu, eu quero saber o que realmente aconteceu. Claro. Assim como outros casos também, estranhos aqui no Brasil, todo mundo quer saber, a família precisa saber, e isso é direito da família. Então o que acontece? Com uma longa pressão dos familiares das vítimas, né, um investigador da época, ele chamou uma parte que chamou muita atenção. Porque no relatório oficial, você disse que alguns rádios amadores pegaram qual a frase? Não venham atrás de nós. Parece eles vêm do espaço, no caso que você
pegou. Tem uns que falam até que, pô, eles vêm de Marte, estamos indo para Marte. Mas aí são coisas, né? Já que sensacionalismo, como sempre tem tudo, e o Triângulo das Bermudas tem muito. Mas o que chamou a atenção mesmo não me recordo o nome agora do investigador da época, o específico, é que no relatório oficial... que trouxe a ideia. Não, estava investigando sobre o caso e investigou sobre esse relatório que foi falando com as famílias. Na parte que eu estava pesquisando, a frase era o seguinte: não venham atrás de mim, que era um dos pilotos falou, né? Ainda estava tendo aqueles cortes de onda de rádio, né? Ou seja, estava se afastando muito. Sim. Ele dizia o seguinte, o que eles especulavam, o que uma rádio amadora captou, entendeu? Como você mesmo disse, né? Como é um rádio amador, então pode ter interferência e várias pessoas interpretaram de formas diferentes. Isso, né? O que o rádio amador pegou foi o seguinte: não venham atrás de mim. Parece que eles vêm de todos os lados. No documento oficial do Exército, na época, anos depois, uma parte do relatório, a gravação que dizia: não venham atrás de mim. A partir daí não tem mais nada na frente. Ou seja, bate com o começo da outra frase do no rádio amador. Tem muitos caras estranhos como esse. Então, uma teoria de conspiração poderia ter retirado a parte seguinte da frase, né, para não prejudicar o Exército. No caso, esse argumento, quem fez foi um cara chamado Art Ford. Ele era repórter, escritor e conferencista. Isso, esse mesmo. E ele acompanhou o caso em 45, né? E ele fez essa revelação na televisão, em 74. E aí que ele afirmou em seu rádio que o Taylor falou isso. Então, cara, casos de cover-ups nos Estados Unidos, nessa região, é gigantesco. Seria um cover-up? Acobertamento. Acobertamento, de mudança de texto, de frase. Porque, para e pensa, cara, acabou a Guerra Mundial. Sim. E as naves americanas, que eram muito fortes e poderosas, estavam desaparecendo. E não foi só essa, várias desapareceram. Sim. Pô, como assim, cara? Como é que eu, americano, vou permitir isso? Eu tenho uma ideia, Guerra Fria. Guerra Fria. Então, assim, muitos casos foram... Rússia. Claramente que os comunistas foram acusados de ladrões, de destruidores, né? Entendeu? A teoria da conspiração, né? Tem muitos casos como esse. É fantástico isso. Mas, claramente não foi o Kraken que surgiu do além. Claro, existe essa região aqui, depois nós comentaremos sobre isso, que essa região é tão absurda, esse mar, que ele trouxe muitos mistérios de monstros marinhos. De acordo com a criptozoologia, existem vários animais estranhos e misteriosos que foram relatados e encontrados pelos nossos antigos navegantes. Os exploradores marinhos já observavam seres estranhos. Mas, Abdala, naquela época, o pessoal não sabia o que era um dugongo, não sabia o que era uma orca, não sabia o que era um cachalote. Mas, assim, esses monstros eram alimentados pela própria imaginação das pessoas. Sim. Escreviam naqueles mapas fantásticos. Sim. Eu sou pirado naqueles mapas antigos, sabe? Aquelas gravuras e tudo mais. Uhum. O que era estranho pra eles era um monstro. Então, o Triângulo das Bermudas, por muito tempo, foi considerado que tinha Kraken, que tinha tornados, ciclones que engoliam navios, cara. Isso que eu acho incrível. Mas voltando rapidinho ao ponto que o Renato falou sobre o Bruce Gernon, esses clarões que davam nas nuvens, é que você deu uma pincelada por cima do caso, ele estava saindo das Bahamas. Sim. Ele estava das Bahamas com o pai e com o sócio. Foi. E ele pilotando, ele fazia aquilo ali muitas vezes, ele fazia várias vezes. Ele tinha 600 horas de voo. Ele era uma boa caminhada. A diferença entre 2.600, né? Tá entendendo? Ele era novo ainda. E foi durante o dia, não foi? Se não me engano? Foi durante o dia. Ele tinha combustível o suficiente, daria certo para ele chegar das Bahamas até Porto Rico, não era? Até Porto Rico. Ele é Porto Rico, era né? Até Porto Rico. Até Porto Rico? Era. Atravessou por aquela... Só para dar uma pincelada, né? Porque às vezes com curiosidade no ar, né? Sim. A gente não deu uma moldada melhor no caso. O resumo é que ele entrou em duas nuvens, por uma ele ficou por um tempo, ele tentava sair da nuvem, não saía. Não tinha fim, né? Não tinha fim, a nuvem ia se fechando, e vários clarões, que não eram raios, porque ele não ia conseguir contornar a nuvem, ele teve que encarar ela e ir pelo meio. Sim. Com medo, às vezes pode ser raio que estava acontecendo dentro daquela nuvem, daquele funil, e ele foi, não viu o fim, e o combustível gastando, e ele preocupado, até que ele viu um buraco e saiu do outro lado. Quando não, ele viu, encontrou outra daquela, ele falou, não tem como contornar, vou encarar de novo. Eu acho, um equívoco nosso, eu acho que ele saiu do Porto Rico e foi pra Miami. Porque ele chega em Miami. Ele chega em Miami. Isso, ele foi pra Miami, saiu das Bahamas. Então o que acontece? O Gernon, ele ficou preocupado, falou, pô, cara, eu tô há muito tempo aqui nessas nuvens aqui, tipo, pô, mas tá dentro de uma nuvem, um monte de clarão, você não sabe o que é.
Até que ele sai, né? Ele sai depois de um tempo, sim. encontra um buraco, consegue sair. E chega em Miami, né? Ele chega em Miami. Só que o que acontece? Ele descobre que ele chegou muito antes da hora, né? Uhum. Muito antes da hora esperada. Minutos. E também o tanque dele estava na metade, sendo que era para ele consumir o tanque inteiro, né? De gasolina do avião. Ou seja... Esse é o tipo de coisa que não tem, não. No caso do Gernon, ele é um dos poucos sobreviventes. Né? Esse tipo de coisa. E há vários relatos de naves que, quando elas cruzam essa região, elas têm algum tipo de deficiência na sua estrutura eletrônica, né? Sim. Então, no caso... Ele não tem controle parece que outra de pessoa tudo. controlando. Ele perde, Sim, ele perde completamente o controle. Sim. O Gernon é um cara sortudo, de certo modo, porque sobreviveu. Mas tem vários casos de a mensagem começa a desaparecer, o objeto começa a afastar, né? Aí mora o mistério. O que influenciou nessa região, nesses aviões, navios, ou qualquer outro tipo de objeto voador ou objeto marinho que navegue por ali, para que eles percam tudo isso? No caso do Bruce, ele criou uma teoria. Ele cria, depois que ele sai de lá, ele cria a própria teoria, que tem a ver com o que eu falei aquela hora, porque ele mesmo observou que os clarões não tinham raios, eram só clarões. Sim. E aí a teoria dele era de que aquilo ali era, como é que chama? Era uma tempestade magnética. Então, que vem devido ao encontro de duas correntes de ar muito grandes, e aí forma aquilo, e o próprio cara, né, teórico, criou essa teoria, né? O que é interessante é que uma tempestade magnética, mesmo assim, ela não vai influenciar no espaço-tempo. Sim, mas então, aí que vem um porém. Nesse mesmo dia que ele fez isso, depois, não no mesmo ano, mas depois, começaram a pesquisar mais a fundo sobre essa teoria dele. E aí, ele inclusive descobriu que nesse dia específico existiram mais tempestades solares do que o normal. Um exemplo, normalmente num dia tem, sei lá, 5, 6. Aquele dia tiveram 16. E isso influenciou, no caso, a nossa atmosfera. Na teoria dele, isso pode ser uma coisa que tenha criado essa tempestade magnética, entendeu? Então, aí que tá. Foi um dia muito diferente, né? Então, é uma nada de absurdo quando vem das Bermudas. Sim, o que nós temos como mais plausível, então é isso. Então, é uma influência magnética. A Terra, ela cria em torno disso um campo magnético. A Terra tem esse campo magnético mesmo. O que acontece é o seguinte, é que o Sol, ele vai emitindo mais e mais tempestades magnéticas. E ele joga em cima da Terra. É uma injeção de massa. E são ondas que vão de elétrons, de neutrinos, que vão para cima da Terra. O que protege o nosso planeta é o próprio campo magnético. Do nosso planeta. Então nós temos em volta de nós a magnetosfera. Nos protege, então, da influência do Sol. Por quê? Se não houvesse a magnetosfera, toda a atmosfera seria destruída. Então... seria um deserto aqui, né? Não, acabou. Até ele virar um planeta minúsculo. Um planeta minúsculo não. Um planeta, no caso, pequeno. Tipo Marte. Será que não seria igual Marte? Assim, porque falou que ele perdeu o campeonato magnético dele. Mas aí é outra história. Eu me equivoquei, porque no caso, isso não atrapalha na temperatura, né? É diferente. Não, atrapalha. Vai perder a atmosfera, vai mudar toda a temperatura. Mudaria toda a estrutura da Terra. Imagina se a atmosfera fosse desintegrada praticamente. Acabou, né? Mas então, no caso... O que acontece aqui é o seguinte, é que se, no caso, realmente houve uma incidência muito maior de radiação solar, for muito maior, há sim a possibilidade de influenciar, no caso, que tem essa região. Mas o que é insólito aqui é uma região muito, muito específica, né? Sim. Que é só no triângulo ali. Aí que tá, o que acontece é o seguinte, é que muitos argumentos também dizem que a própria região do triângulo é uma região da Terra em si, que ela é um ponto magnético muito forte. Só que o magnetismo terrestre ele vai variando em várias regiões. No triângulo, o oceano é muito fundo, tem muitas fossas lá. Então, assim, é um dos mais profundos que existem. Tem vários argumentos, que talvez naquela região ali possa ter tido realmente influência do geomagnetismo e do magnetismo solar por conta disso. Mas é ainda suposição, é um argumento. Porque, de qualquer modo, o que ainda se mantém sólido é como que ele conseguiu navegar a mesma distância em menos tempo e sem gastar combustível. Mas rapidinho. Quanto tempo que ele ficou que deu atrás? Ele chegou mais 10 minutos? 10 minutos. Foi 10 minutos? Eu não tenho tempo específico. Sim, mas 10 minutos não é muita coisa. Não, 10 não minutos. Pode ser que seja... Não, pode ser. Cara, tá bom, 2 horas. Não sei se é 10 ou se é 30, mas... Tem teorias que dizem que o cara entrou num buraco de minhoca. Tem teoria que diz que como é que fala? Aquela luz, a matéria escura, né? Dizem que... dizem a energia escura, né? Dizem que ali ocorreu quebra de espaço-tempo? Uma quebra de espaço-tempo, são coisas absurdas. Não, mas são teorias, né? Sim. Como essa teoria... O caso dele, por exemplo, esse argumento absurdo não funciona.
Por exemplo, tem casos de objetos que desapareceram mesmo, como o caso dos Avengers. Nem até os dos Avengers, mas alguns outros que desapareceram mesmo, que não teve nenhum vestígio. Sim. Nenhum. Devido às fossas absurdas que tem lá, né? Então, mas até a nave afundar, assim... Cara, mas tem um caso de um navio que ele não era, ele tava no porto até, ele desapareceu assim, de vista ali. A estrutura dele era feita para ele não afundar, ele acabaria flutuando. Mesmo de ponta cabeça, ele acabaria flutuando. Mas aí tem os breakers lá, né? Mesmo assim, então, o navio foi feito para não afundar. Então já foi previsto que haveria os breakers. Sim, os destroços. Os breakers já são conhecidos faz um bom tempo. Pra gente não fugir muito, deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade minha aqui. Que tipo de relação tem esse fenômeno que o Elias comentou? É uma curiosidade minha sobre o magnetismo. Que tipo de relação tem o do Triângulo das Bermudas com um exemplo, que veio na minha cabeça aqui, com São Tomé, por exemplo. Aquela montanha que tem em São Tomé. Que dizem que lá o magnetismo lá é tão forte que o carro, na descida, ele sobe, né? No caso, o magnetismo terrestre ele funciona do seguinte modo. A Terra, ela não está corretamente colocada. Ela tem uma excentricidade, ela está um pouco mais inclinada. E o campo magnético terrestre, o campo magnético em si, vai do ponto sul e vai ao norte. Sim. Eu não estou falando do polo geográfico, estou falando do polo magnético. Então, no caso, por exemplo, o Triângulo das Bermudas ele fica um pouco acima do Equador ali. Então, ele tem um magnetismo ali específico para aquela região. Porque varia conforme as estados solares, varia conforme a própria atmosfera da região. Agora, o que acontece na região de São Tomé é um pouco diferente. Porque não tem só o próprio fenômeno magnético criado pela própria Terra. Porque o que é esse campo de magnetismo? É a partir do núcleo terrestre. Ele surge, né? Esse magnetismo que sai dos polos, vai de um polo para outro, né? Criando um campo em volta da Terra. Mas só que vários fenômenos também podem influenciar. Quando nós argumentamos, mas poxa, esse campo aqui tem mais magnetismo do que lá. Por quê? Exemplo, a região de São Tomé é uma região que ela tem alguns tipos de minerais, de rochas, que são mais ferromagnéticas, por exemplo. Então elas têm uma capacidade de atrair muito mais. Há materiais que eles são muito mais... Eles têm uma propriedade magnética muito maior do que outros, né? E também tem a questão da própria geologia da região, da topografia, da topologia da região. Né? Então, no caso, resumindo, varia de região em região. Depende Isso muito. É um fenômeno, como que eu posso explicar? Geológico, geofísico, entendeu? Então, tem vários fenômenos que influenciam. Então, não necessariamente dá para dizer que o mesmo que vai acontecer, por exemplo, em São Tomé, vai acontecer em outro lugar. Né? Sim, é uma influência magnética diferente. A gente pode colocar assim. Sim, nós temos vários lugares na Terra que tem algumas coisas peculiares, algumas coisas que acontecem só ali. Sim. Muitas vezes é dado pela topologia da região, pela topografia da região. Tem muitos fenômenos assim. É bem variado. Então, no caso, sim, é um argumento que a influência magnética pode ser uma resposta para algum dos casos, porque são muitos e tem alguns que quando você vê, você não entende completamente nada, né? Inclusive, a gente poderia falar sobre um desses casos aqui, né? Bom, existem vários casos insólitos, absurdos, assim, né? Um deles, muito interessante, é um caso onde... O caso de um navio chamado Rosalie. Nesse navio, no caso, esse navio ele era destinado para ir para Havana, né? Havana. E ele desapareceu. Todas as pessoas dentro dele desapareceram. Ele foi encontrado lá, em Havana, na Cuba, 1840. 1840. E todo mundo desapareceu quando foi encontrado no navio. Você quer adivinhar só tinha apenas uma coisa no navio? Um animal. Tinha um animal lá. Um animal. Um animal lá. Peixe. Peixe no navio. Primeira coisa que veio na minha cabeça, sei lá. Tinha um canário, cara. Canário. Mas ele estava vivo? Ele estava vivo. Estava vivo e preso na sua gaiola. Olha que coisa absurda, né? E para citar um outro caso também que é muito interessante, que é muito estranho, puxando aqui para nós BR, vou falar um caso do navio São Paulo. O navio São Paulo ele desapareceu, isso já em 1951, né? Eu vou ler aqui, ó. Tá aqui no livro do Charles Berlitz, ó. O São Paulo, destinado ao ferro velho, levando a bordo tripulação de apenas 8 pessoas, estava sendo puxado por 2 rebocadores oceânicos, a sudoeste dos Açores. Desapareceu repentinamente durante a noite 3 para 4 de outubro de 1951. Devido ao mar forte, um dos rebocadores soltou os cabos durante a noite, de 3 de outubro. No entanto, na madrugada do dia 4 de outubro, e com uma calma súbita no mar, ou seja, estava calma, tá? Foi percebido que os cabos do segundo navio foram cortados, quebrados, né, arrancados, e o São Paulo sumira. A busca que se seguiu pelo ar, pelo mar, caracterizou-se por um resultado fora do comum. Luzes inexplicáveis foram vistas durante a noite e no início da madrugada. E no dia seguinte, aviões informaram terem avistado formas ou massas escuras ao nível do mar, que logo desapareceram
Olha que Isso fantástico. em 1950? E um. Caramba. E até hoje nenhum sinal da tripulação de São Paulo, nem do outros vestígios, foi Nem encontrado. do navio. Tá, isso aqui foi nos Açores, né? Foi bem acima do triângulo. Mas é um caso que assim, pô, Foi acima do triângulo. foi nos Açores. Não foi acima, foi próximo, né? Sim. Foi chegando, não, na verdade foi chegando no triângulo, né? Podemos dizer que foi nas vizinhanças do triângulo. Sim. Então, assim, o triângulo é um caso, já mais um pouco acima, já tem casos estranhos acontecendo ali. No caso, então, não é só a região do triângulo, né? Ali, aquele mar ali é totalmente misterioso, né? Sim. Tem casos fantásticos, cara. Aquele mar é misterioso, né? Sim. Que uma outra região também muito interessante, que é o mar de Sargassos. É por conta da alga Sagium. Isso fica próximo ao triângulo. Isso fica no noroeste atlântico ali, né? Sim. E é um pouco acima. E ele é conhecido por suas calmarias mortais. Ah. Esse é o nome dele, calmarias mortais, o mar das calmarias mortais. Como assim, cara? Porque as algas que estão ali, elas ficam numa região que elas criam meio que uma barreira para todos os navios. O navio ali para encalhar é do espaço, porque não bate vento. Aí ele pensa no navio à vela, que precisa de vento, e ele trava ali numa região onde nem venta, não tem, e ele tá preso ali. Isso aí foi um dos problemas dos primeiros navegadores, né? Porque muitos dos casos do próprio Triângulo das Bermudas, né? Eles teoricamente são explicados dessa forma, né? Eles dizem que, por exemplo, tem caso que dizem que tá lá um navio e, pô, tava tudo certinho dentro do navio, tinha até coisa quente ali, só que não tinha ninguém lá. Eu vi já isso em alguns lugares, né? Que, no caso, devido a essa calmaria que o Elias comentou aqui agora, né? Por falta de vento, problemas também com o próprio mar, né? O navio fica lá, não tem o que fazer, porque no caso antigamente a maioria era a vela, né? E imagina, um barco a vela, sem vento, o que você vai fazer? Então, o nome da alga é Sargassum, né? Por isso que virou Sargassus, né? O que é fantástico sobre ele é o seguinte, que além da questão da própria calmaria, né? Nós observamos que naquela região, a própria questão que você falou sobre os homens ficarem no mar ali parados, tem um caso que explica esse sumiço de pessoas. O mar está lá, a pessoa tá ali, o navio está ali no mar, as pessoas desapareceram, sobrou a visão animal ou o café pronto, essas coisas. Algumas cientistas argumentam que pode ser o medo de explosões. As pessoas pulam ao mar achando que vai explodir o navio e vão embora. Abandonam. Outros casos, tem um argumento que falam que alguns alimentos estragavam. Tem um que é do pão que fala que o pão estragava e o pão liberava um tipo de bolor, um tipo de bactéria que causava loucura e demência nas pessoas. Caramba. E elas ficavam agressivas, né? Porque tem casos. Exige uma quantidade absurda de pão também, né? Pra poder... Pelo amor de Deus, né? Porra. Pãozinho. Vou cheirar o pão aqui agora, aqui, ó. Tô doidão, pô. Não, a cara deve ter achado no pão. Cara, que os caras, quem é cético em certos assuntos, ou quem quer provar realmente com todo tipo de base científica, vai ter que buscar todo tipo de base científica. Claro, mas aí que tá. Pão com Aí que tá. cogumelos, né? Então. Aí que tá. Mas sabe o que é mais fantástico sobre o mar de Sargassum, pessoal? O que mais assim, fantástico pra caramba assim, é que ele não. Os mistérios sobre ele não são de agora, são desde o tempo dos fenícios. Meu amigo. Então, mas os fenícios são de quando? 2000 a.C. 2000 E como é que os fenícios, cara, Já sabiam. saíram do Oriente, sabe onde hoje onde fica o país hoje? Onde? Irã e Iraque. Irã e Iraque. Eles subiram o Mar Báltico, Mar Báltico não, eles subiram o Gibraltar, né, e foram até o Mediterrâneo, entraram no Oceano Atlântico. Eles já eram conhecidos como grandes navegadores. Navegadores, né? Um bom navegador, ele sabe muita coisa, né? Independente da era, né? Eu acho que nada é criado do nada. Geralmente é passado, né? Se eles eram bons navegadores, de quem os fenícios aprenderam isso de quem? Então, para e pensa. Olha, eu tô me esticando já. Para e pensa, através do Mediterrâneo, eles foram pro Gibraltar, né? Mas sabe aonde foram encontrados os textos que diziam que eles estavam ali, contando sobre os perigos do mar de Sargassus? Onde? No Brasil e nos Estados Unidos. Como assim? Tem vários textos fenícios encontrados aqui no Brasil. Será que tem alguma coisa dos fenícios falando sobre o Triângulo das Bermudas, daquela região? Então, eles falam, os textos deles aqui no Brasil e nos Estados Unidos falam que lá que essa região do mar de Sargassus, o oceano que eles atravessaram, é muito perigoso. Mas eles saíram de lá e vieram pra cá? Pra explorar. Porque, por exemplo, ali dá de encontro, quer dizer, eles eram comerciantes muito bons. Comércio, claramente, que naquela época, todo mundo dependia daquelas regiões. Então, por exemplo, qualquer povo ali europeu, algumas trocas ali comerciais eram muito importantes, porque a região da Fenícia é uma região que tem temperatura mais alta, então tem mais utensílios para poder trocar, entendeu? Eles só vieram, então, 2000 anos antes Não, a data específica nós não temos ainda. Sim.
Pode ser No caso 2.000 anos, então, é datado a era deles, no caso. mais ou menos por aí. Então ele pode ter vindo em 500 também. Sim. Tá. Então, porque eles estão muito tempo ali. Pessoas, povos que vieram pra cá, pra América, tem vários. Tem argumentos sobre os nórdicos, sobre os celtas, sobre os fenícios, os polinésios que vieram muito antes. Tem a relação que o próprio Thor Heyerdahl, o meu cientista favorito, né? Thor Heyerdahl, ele provou que os povos da América do Sul têm a semelhança com os povos da América da Polinésia. E ele usando a sua jangada, ele construiu uma jangada em 1950, uma jangada de 4.000 anos atrás, e atravessou o Oceano Pacífico inteiro. Até chegar na Polinésia. Mas segura isso daí, que isso daí vai ser esse é só episódio maravilhoso. Toda a história dele, do Thor Heyerdahl. Então vamos parar a pensar. Olha que fantástico. Todo esse mistério do Oceano Atlântico é gigantesco, né? Porque quanta coisa ele envolve. Tem o Triângulo, tem esses exploradores antigos que nós não sabemos. Atlântida. Pode ter relação com o próprio Triângulo das Bermudas. Há teorias, né, que dizem que, na verdade, existem 1.001 teorias, né, do Triângulo das Bermudas. Cada vez uma mais sensacionalista do que a outra, né? Porque quando a gente fala de triângulo, cara, tem pessoa que vira cara. Tem pessoa que fala, não, isso aí os caras que não sabem dirigir lá, os caras não sabem pilotar, e por aí vai, sabe? Mas quando você começa a estudar mesmo, você começa a buscar informação, é um vício. Falando abertamente aqui pra todos aqui, quando você começa a buscar informação, é um vício. Você começa a querer mais, até que você se depara com pontos que talvez as pessoas não vão compreender o que você está falando. Quando você começa a falar sobre o Triângulo das Bermudas, tem gente que vai falar assim pra você, cara, mas sumiu, acabou. Tinha corpos lá. Sim, alguns navios, algumas pessoas da tripulação, alguns casos encontravam-se, mas a maioria caso, não. Depois que desapareceu, nunca encontrou ninguém. Então. Tem um cara que sobreviveu antes do acontecimento. Por exemplo, o caso do Gueron. Agora, por exemplo, desapareceu o seu navio. Ele não volta com a pessoa de boa. A pessoa, voltei. Aconteceu X, Y, Z. Não tem. Então, até hoje é um mistério saber pra onde foram essas pessoas. Vamos ser sinceros, essas tripulações, os tripulantes, as embarcações, os aviões, eles têm que estar em algum canto. Isso é físico, não é magia. Entrando no ponto agora, eu pedi pra você assistir aquele documentário. Você assistiu? Contatos Imediatos de Quinto Grau. Eu assisti ontem. Tá na Amazon Prime. Eu assisti ontem, mas ele foi atacado pelos marimbondos, né? Eles comentam. Maior inimigo do Jonas. Mano, eu fui pegar pro marimbondo, mas eu te falei, né? Os marimbondos. Cara, eu ia assistir ontem, te juro. Tá inchado. Vamos fazer assim? Vamos deixar um episódio só pra isso. Vamos para a batalha contra a saga. Não, o pior é que eu pensei que era eu pensei que era uma borboleta que ficou sem bater, filho da puta. Mano, ele começou a bater. Cara, pensou que era uma mariposa, imagina só. Não, o tamanho desse pernilongo, né? Mano, é desse tamanho, cara. Do tamanho de um Você sabia que o maior inseto que existiu na história foi uma libélula gigantesca, que ela tinha 1,50 m. Você é louco, se me... 1,50 m. Histórica. Tem um anime, cara, eu vi esses dias, cara. É uma ilha, eu não sei o nome, passou de relance, não chegaria neles. Netflix. Não, cara, não sei se é Netflix, eu vi no Insta, tava lá na página do Cabana, aí apareceu, cara, tipo assim, é uma ilha que os caras simplesmente chegam lá e tem várias pessoas que vão morrendo porque os insetos vai comendo, cara. É um inseto gigantesco que vai bagaçando, é mó gore, tá ligado? É louco, eu não gostei não, cara. Com essa bela descrição do Jonas, vamos botar o assunto. Então. Não, você estava falando sobre o contato... então, aí nesse documentário, eles falam que, na verdade, os seres extraterrestres, né, vamos falar dos seres agora, eles são seres bons que querem entrar em contato conosco, e que o governo americano, que criou essa imagem ruim deles, até que está falsificando as naves, que eles possuem tecnologia extraterrestre sim, já para engenharia reversa, e que eles que fazem esses experimentos. Então, as pessoas que parecem Grace são pessoas deformadas, que eles usavam como cobaias para poder assustar os abduzidos. Então, assim, no caso, o que dá para dizer é que talvez, mas bem talvez com um pouco mais de estudo, pode-se argumentar que talvez alguns desaparecimentos, alguns testes podem ter ocorrido. Eu não entendi muito bem. No caso, então, é uma teoria? Então, no caso, aí o documentário ele fala bem sobre isso. Ele fala sobre uma teoria. O Greer, que é o cara que está dirigindo o documentário, é um cara muito famoso na ufologia, né? Atual. Ele é ufólogo. E o cara conhece já conversou com os presidentes. O cara assim, ele é o cara é foda, é foda. Sim. E hoje ele guia contatos com seres interplanetários, etc. O documentário é fantástico. Tem até fotos, tem relatos, tem imagens. Diz o nome aí que eu tô curioso também. Contatos Imediatos de Quinto Grau. Contatos Imediatos de Quinto Grau. Tá na Amazon Prime. É desse ano. Amazon paga nós. Patrocina a gente aí. Então, nós já falamos de vários assuntos.
hoje, né? De várias casuísticas, de vários relatos interessantes, né? E algumas teorias em cima disso. Mas quais são as explicações lógicas disso, né? No caso, no caso, por exemplo, os distúrbios atmosféricos, tem a própria corrente do Golfo, o fato de que, no caso, a fossa marinha naquela região é muito gigantesca, é uma das maiores do mundo. Então, o próprio magnetismo da região, então tem casos e casos, sabe? E esse fenômeno que torna toda a obra fantástica, né? Então, por exemplo, condições ambientais da região do Triângulo são únicas, só tem lá, sabe? Então, por exemplo, lá a bússola só aponta para o norte verdadeiro. Como assim, norte verdadeiro? O norte verdadeiro é o norte geográfico, porque a Terra, como comentei anteriormente, ela está inclinada, né? Então ela tem uma excentricidade, né? Sim. Ela tem um norte magnético, que é onde vai o campo magnético, né? Sai do polo sul para o polo norte. E também tem o polo geográfico, que é o quê? Que é realmente aquele ponto lá em cima que você vê no seu mapa mundi, sabe? E esse é o verdadeiro? É o verdadeiro, é o geográfico. É o geográfico. Geográfico. Que para chegar aí também é muito difícil, né? Alguns falam... Ele é chamado de norte verdadeiro por qual motivo mesmo? Porque é o verdadeiro norte, o geóide, que é a Terra. Sim, entendi. Então, no caso, a bússola, por alguma razão, aponta para lá e não aponta para o norte magnético. Se você pegar agora, por exemplo, ali uma bússola na estante, você vai apontar para onde? Para o norte magnético. O mais próximo. Por que diabo que a bússola aponta para o norte geográfico? Será que não é porque, no caso, o norte geográfico é o que influencia mais naquele local? Não, ninguém sabe. Não, na verdade não. Na verdade, o norte geográfico não influencia em nada. Não. É só um ponto geográfico. Mas no caso do norte geográfico ele não tem nenhum tipo de magnetismo que sai dali? Não, ali é só a geografia da região. É só a geografia Pela mesmo. bússola eu consigo observar então, por exemplo, a partir do magnético, onde está o geográfico. Aí você tem que dar a bússola e tal, mas É, porque eu ouvi dizer que a bússola ela não aponta pro norte, né? De verdade. Não pro geográfico, mas pro magnético. Ah, então é daí que vem isso. Daí então. que vem, Ah, que coisa sim. absurda. É absurdo mesmo. É. Porque dizem que se você estiver passando por um lugar que tem um magnetismo muito forte, a bússola vai apontar para lá. E pode ser o sul, exemplo. Pode ser pro sul, um exemplo, né? Sim. Então, assim, depende muito de como acontece. Mas pare e pensa. Como é que ali tem essa variação, então? Como é que ali as coisas são... A própria bússola perde o controle? Uma boa pergunta. É que a teoria mais defendida pela Marinha Americana é a corrente do Golfo, né? Por quê? Lá igual a Abdala falou, são condições únicas, entendeu? O que é a corrente do Golfo, cara? Ela tem origem no Golfo do México e passa pelo Estreito da Flórida, indo do Atlântico Norte. O que acontece, cara? Lá tem muitos furacões, entendeu? É um rio que passa debaixo do oceano. Então, cara, como é tão instável ali, tanto furacão, o tempo muda de repente. Cara, se cair, por exemplo, no caso do Avengers, tá entendendo? 5 aviões ali, que depois de certo tempo, só pra ressaltar aqui, teve um documentário, acho que foi da Discovery, ou do History, eu não me recordo agora muito bem. Eles fazem todo um aval por trás, investigações, para poder encontrar os 5 Avengers. Eles encontram. Só que não conseguem identificar se realmente são aqueles Avengers, entendeu? Sim, tipo, não tem provas, eles não conseguem falar que são aqueles Avengers. É impossível não sê-los, porque eles caíram no mesmo lugar, um do lado do outro. Então o que acontece? Se for pelo sentido da corrente do Golfo, cara, é um rio que passa muito turbulento por debaixo. Exatamente. Ele carrega o que tiver na frente. É como se fosse uma corrente que os pássaros usam pra Sim, voar, né? sim. Geolocalização, acho. Sim, só que no caso é uma corrente marítima, né? Sim, é muito forte. Tem até uma explicação disso naquele filme Procurando Nemo. Ah, verdade. Já viu? Tipo, sim. até que ele encontra as tartarugas. Aí Pega o fluxo, pega o fluxo. As tartarugas, elas, por elas serem, Eles vão pelo por elas serem queixo. pesadonas, né? Eu quero. Isso aí, isso por elas, as tartarugas, elas como é que eu posso dizer, elas passeiam pelo oceano a partir dessas... buscam desovar. Sim, porque por exemplo, uma tartaruga, ela não consegue nadar muito rápido. Ela nada rápido, mas comparado aos outros peixes ali, ela nada. Então pela lógica, ele ali. sai do mar do Caribe. O Caribe, você já sabe o que é Caribe. Não precisa nem explicar para as pessoas o que é o Caribe. Já foi, já? Tô zoando. Brincadeira. Então o que acontece? Se quiser corrigir a gente depois, a gente tá aberto aí. Se tiver um biólogo aí que corrija nós. nós. Saiba sim, porque elas vão para desovar também, né? Sim. Vão desovar. Porque ele sai do Caribe, passa pelo Triângulo das Bermudas, né? E acho que desce, né? Acho que desce ali e vai para outro canto. Cara, como que 5 aviões caem? Outros navios caem e não encontram os destroços? Cara, é sério. Tipo, o que levou? É uma estrutura, tá entendendo? É algo pesado.
Aonde foram? Não era mais fácil, então, tipo, seguir a corrente do Golfo e tentar procurar eles pra baixo? Será que já fizeram isso? Já Isso que eu fico fazem, perguntando. porque essa é uma das teorias mesmo. Acho que fazem sim. Então, mas é pedida pela Marinha, né? Até que eles proibiram, acho que, treinamentos lá, uma Sim. coisa assim. A própria pesquisa marinha, quando algo desaparece, eles fazem esse tipo de busca, né? Uhum. Eles não pensam antes, nossa, é um objeto voador. Não. Mas eles não encontraram nada. É isso que eu fico de cara. Mesmo, eles não acharam sinais de mancha de óleo, não acharam corpos, vestígios de roupas, nada, de nada. Nunca acha. Nunca acha, cara. Aí tem várias teorias, né? Até a teoria que ali no Triângulo das Bermudas teria tecnologia abandonada dos Atlantes, né? Da antiga Atlântida, né? Cristais, tecnologia. E agora nós entraremos então no outro lado, no lado um pouco mais ilógico. Então, vamos voltando. Ilógico não, mas um pouco mais fantástico. Fantasioso, né? Então nós temos aqui o quê? A explicação científica, lógica, né? Que é o quê? Que podem ser distúrbios magnéticos, as correntes do Golfo, o próprio mar de Sargassos que pode fazer esses navios entrarem em deriva, pessoas ficarem loucas e pularem no mar e ir embora, os fungos do pão, né? No caso, que também é bem maluco, bem né? específico, mas vai saber. É pão pra caramba, hein? Pão com cogumelo. Então, no caso, É. as trombas d'água que também tem na região. Então, assim, essas são as explicações lógicas, só que às vezes elas não explicam os fenômenos. Por quê? Qual que é a coisa mais importante? O que nós mais queremos como resposta é onde foram parar as pessoas? Onde foram parar, às vezes, as naves ou os navios? Esse é o mistério. Aeronaves. Afinal, quem são eles? Tô brincando. O que comem? Aí que tá. Onde vivem? Então, agora, pensando no argumento um pouco mais fantasioso, nós temos a própria Atlântida, né? Que no caso, falam que os atlantianos utilizavam de cristais como fonte de energia. Então, no caso, talvez essas fontes, isso quem dizia era o próprio Edgar Cayce, que era um médium conhecido e tal, que sempre acertava nas suas previsões. Só que, claro, não dá para contar como argumento uma previsão. Já foram descobertas algumas civilizações afundadas no fundo do mar. Então tem vários argumentos bem legais sobre isso, né? Bem fantásticos, né? Que podem, então, ressaltar a ideia de que talvez esses cristais influenciem, né? Como nós estamos comentando agora há pouco, né? Sobre a questão de São Tomé. Sim. Né? Então a presença dos cristais, ela influencia, porque o cristal é uma grande fonte de energia para a região. Naturalmente ele é uma... Naturalmente. Sim, não, porque, por exemplo, se você emitir uma fonte de energia, por exemplo, num cristal, ele vai refletir lá dentro, ele vai agir como, por exemplo, como um prisma. Sim. Se você, por exemplo, jogar uma luz de cristal, ela vai se decompor e virar um prisma. Vai ser várias coisas, como um arco-íris. Sim. Então, ele tem muitas capacidades gigantescas, né? Como até de armazenar energia. Sim. Isso que é o fantástico. Outro argumento também interessante, que é sobre a questão dos OVNIs. Será que eles influenciavam mesmo? Ah, cara, tem as teorias malucas que o pessoal fala que eles atacam, né? Aí quando eles ouviram a interferência do caso Voo 19 lá, das ondas de rádio que foram pegas da tripulação para desamadores, eles já vincularam isso que seriam os OVNIs. Ah, eles vêm de todas as partes, ou eles vêm de Marte. Como que eles sabem que ele vem do espaço? Como, cara? Assim, como que as pessoas, como que eles sabiam que podia ser disco voador? Ah, isso aí entra a teoria das maluquices, né, cara? Tipo, porra, os caras geralmente vão esperar passar um avião lá, esses seres, os discos voadores, OVNIs, tá ligado? Né, essa inteligência, vem, espera passar ali pra pegar. É uma coisa muito assim, eu acho que não é plausível a Sabe teoria por que dos eu digo OVNIs, que talvez cara. seja? Já ouviu falar nos blackouts? Não, essa parte não. Blackouts, não vai falar? Tem alguns casos que aconteceram em vários países já. Acho que no próprio Brasil também já aconteceu. Alguns objetos eles eram observados no céu de alguma cidade e caía toda a energia da cidade. Ah, sim. Blackout. Blackout. Será que talvez eles não influenciassem também no campo eletromagnético de um avião? De uma nave? São teorias, né, Bom, cara? veja Não, bem. mas existem casos em que talvez esses OVNIs eles influenciem na... Cara, eu acredito que seriam mais por influência da falha humana mesmo, mas vamos lá. Pode ser. no caso, Vamos tentar depois, né? Quando a gente tá falando sobre OVNIs, no caso, vamos lá, a gente tá falando sobre alienígenas, teoricamente, eles são uma civilização muito mais avançada que a nossa, correto? Então, Sim. eu acredito que eles não seriam vistos sem a autorização deles, né? Porque imagina, os caras têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, porque é meio que óbvio, né? Porque eles existem há mais tempo que nós aqui no universo, então eles já desenvolveram uma tecnologia muito melhor. Então, acredito um realismo humano, né? Que eu acho que isso é uma tática, talvez, deles, né? Fazer isso tudo, apagar para ninguém conseguir
pegar alguma prova, entendeu, de que eles existam. Você quer dizer que, quem então, sabe? assim, o ambiente ele já é misterioso. Então, para ter um aval para saber... ninguém vai saber se foi um OVNI. O ser humano próprio cria suas maluquices. Então, Não. eu já pego eles dali mesmo e ninguém vai nem sabendo. Não sei, na minha opinião, os próprios aliens talvez fazem isso pra poder, entendeu? Imagina comigo aqui, vamos lá, você é um alienígena, você tem um planeta e você não quer ser visto. E você tem uma tecnologia muito boa. E aí você descobre que eles têm uma tecnologia muito inferior à sua. E no caso aqui no nosso planeta, tudo é em volta da energia, da eletricidade, né? Você acaba com a eletricidade, e aí como é que você vai gravar? Como que você vai filmar? Quer dizer, hoje em dia ainda tem como, né? Mas imagina. Legal é que logo depois que davam esses blackouts, havia avistamentos. Até nas Bermudas tem muitos avistamentos até hoje lá. Aí que tá, pessoal. Agora que nós tocamos no assunto dos extraterrestres, é uma coisa legal, né? Existem muitos relatos de pessoas observando OVNIs. Os OVNIs também são um bom argumento, né? Então, talvez. Explica aí pro pessoal o que Porque, é um OVNI, né? OVNI é um objeto submarino não identificado. E, cara, eu vou citar um autor aqui chamado Ivan Sanderson, que ele é um zoólogo famoso, né? Eu vou citar o livro dele chamado Incidentes Invisíveis. Olha o que ele fala. Talvez exista uma civilização submarina nesse planeta, que ela esteja ali há muito tempo e haja se desenvolvido ali, ou comporte seres inteligentes que tenham vindo para cá e sejam provenientes de outros lugares. Será que preferem usar o fundo da hidrosfera e possivelmente as suas camadas da superfície na litosfera, que residem ou operam sobre ou dentro dela? Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: será que esses seres habitam lá? Aí vem a minha dúvida. Nós conhecemos mais da superfície da Lua do que do fundo do oceano. Né? Então, para se esconder ali, é muito mais fácil. E tem muitos relatos de pessoas que dizem, né? Aí são relatos, casuística, etc. De que foram levados para o fundo do mar, por esses seres, etc. No caso, são as famosas criaturas aquáticas, né? Cara, há teorias, né? Eu fico com a teoria da minha filha, né? De 3 anos, né? Qual? Qual? Vocês estão ligados como que é a figurinha? Uma vez eu tava conversando com um amigo meu, ela falou assim, eu falei, Antônio, qual que é a sua teoria, cara? Existe ET? Existe. Aí eu falei, de onde eles vêm? Uns vêm da água, outros vêm da terra e outros vêm do espaço. Aí eu falei, sério? Todos são bons? Não, papai, tem os ruins também. Aí de onde eles vêm? De dentro do buraco da terra. Ué, mas por que eles moram lá? Eu não sei, ué. Não tem explicação pra tudo, né? Porra, cara, aí ele me deu um show. Eu falei, cada um com a sua opinião. A tua filha é uma criança índigo que fala, né? Indigo, eu acho. Indigo, né? Indigo cristal, que eles falam, né? Porque Cristal, né? quem acredita, Child, né, cara? Jovem prodígio, já desde pequenininho. Não, tem teorias, né? Sobre crianças que vieram agora do espaço. Década de 90, 2000 e daí pra De frente. pessoas que foram, entre aspas, acasaladas por seres terrestres. Que boa, cara. Né? Não. Então, no caso, o Jonas, ele teve um relacionamento com um alienígena, né? A minha esposa é uma alienígena. Ainda bem que ela não escuta o podcast mesmo, né? Então, tipo, eu tô de boa. Então, voltando ao assunto. Cara, então assim, pra poder resolver. Só um parênteses, eu acho que não conta como traição quando é com alienígena, né? Porque é fora da Terra, né? É fora da Terra, entendeu? Tô cheio de contaminação aqui, nem sei onde eu passei. Então, vai lá, Elias, pode concluir. O Elias só ri, né? Mas ele só daí. cara dele, sorrisinho amarelo. Só bom. Então, pessoal, tem muitos casos, então, nós futuramente faremos mais podcasts e debates sobre vários assuntos, né? Senão a gente vai ficar aqui o quê? Até as 10 esse Se foi deixar a gente 2 da manhã. Esse foi um episódio assim que nós não soltamos muitos casos, né? Porque o que mais a maior parte da história, né, do Triângulo das Bermudas são os casos, né? Os casos. Porque é a partir dos casos que veio inclusive o nome, né? Por volta, e toda a etc. história. Então, o que nós iremos fazer futuramente? Nós pegaremos um episódio só para falar sobre os casos, né? Os casos mais absurdos, como né? se fossem pequenas pílulas. Sim, nós chamamos de pílulas do mistério. Que, querendo ou não, vamos falar a verdade aqui, é o mais legal. São os casos, né? Mas assim, uma pergunta que é calar. Qual que é a opinião de vocês que acontece lá? Então, Vamos lá, começando pelo Elias. eu não posso falar um absurdo, né? Eu acredito que há, no caso, possa haver, no caso, influências terrestres, talvez. Assim, eu não trabalho com afirmações, eu não gosto de afirmações. Não é nem eu. Afirmar as coisas. Então, eu prefiro supor. Antes, quando eu era mais novo, até, nossa, X, Y, Z, acabou o mundo. Eu acredito que, sim,
o geomagnetismo da região pode sim influenciar os objetos que passam por ali de modo aéreo, voando ou navegando, né? Acredito sim que, no caso, as correntes podem influenciar, mas eu ainda sustento que esse mistério de que as pessoas desapareceram, ainda para mim, não tem nenhum tipo de argumento lógico. Eu não acredito que as pessoas ficaram loucas e pularam o rio. Não faz sentido. Também não acredito. Porque, por exemplo, tem casos onde os animais foram embora também, junto com as pessoas, ou que os animais ficaram, como o caso do canário que eu citei agora há pouco, o caso do Rosalind. Tem casos, cara, fantásticos, que não dá para dizer. Por exemplo, tem um caso famoso, olha que caso absurdo, mas, se não me engano, era do Alan Austin, que o marinheiro encontrou um navio ali abandonado, e ele falou para alguns dos seus homens: olha, entre nesse navio, que agora é meu, enquanto ele é abandonado, eu tomei posse sobre ele. Aí, passou um tempo, as pessoas que estavam naquele navio também desapareceram. Da própria tripulação do cara. Ele ficou puto, falou: como assim, cara? Mais gente apareceu? Esse navio que ele encontrou já estava abandonado, já estava completamente insólito. Aí a tripulação dele também desapareceu. Aí ele tentou convencer mais homens dele para poder entrar no navio. Ele convenceu de novo, esses mais homens entraram no navio e desapareceram de novo, cara. Caralho. Fantástico, né? Pô, Absurdo. é. Então, peraí. Começava a me preocupar já, cara. Não tem explicação plausível para isso. Não tem explicação plausível para isso. Então, ainda não acho resposta. E assim, vamos lá. O Elias, então, ele deu a ideia dele. Agora, como eu não sou... Ponto de vista, né? Ponto de vista. Eu não sou uma pessoa que tem credibilidade alguma para poder falar. Não, só que só que como a gente tá falando aqui, é uma opinião, né? Uhum. No meu ponto de vista, tem muito caso, por exemplo, que, na minha opinião, assim, os casos mais absurdos, quando eu comecei a ouvir falar sobre o Triângulo das Bermudas, eram aqueles casos de que o navio tá sem ninguém. E aí, poxa, como assim? Tá um navio ali, tudo ali e não tem ninguém. Só que aí, pra mim, esse era um dos casos mais absurdos. Só que assim, descobriram, conforme foi passando os anos, que esse é um dos primeiros problemas das pessoas que começaram a navegar no nosso planeta. Isso há milhares de anos atrás, no caso, né? Que é a calmaria, né? Que esse é um dos motivos dos caras abandonarem o barco. Porque um barco, no caso antigamente lá, a maioria dos barcos era a vela. E como é que um barco sem vento vai continuar, certo? E o que os caras faziam? Os caras saíam do barco, eles usavam os botes lá e saíam remando, porque se você tá parado e não tem vento, você vai ter que usar o teu braço, vai ter que remar, né? Acredito muito nessa possibilidade, só que não são todas que explicam todos os casos, correto? Sim. Então assim, tem caso que não tem explicação pra gente agora, no momento, né? Só que eu acredito que esses casos sem explicações são aqueles que afundaram no abismo do Triângulo das Bermudas, né? Porque lá já nós vimos inclusive... Poças, né? Nós vimos inclusive, eu e o Elias, esses tempos atrás, uma imagem de como é o Triângulo das Bermudas por baixo, né? Sem oceano, né? Sim, sem o oceano. E no caso ele tem uma fenda absurda no meio dele, né? Tem várias, mas tem uma específica no meio que ela é tão funda que se você observar de cima, você consegue ver a diferença da cor do mar lá. Por quê? Porque lá embaixo é mais quente que em cima. É um ponto sólido. Então, e isso quer dizer o quê? Que, poxa, imagina, né, uma fenda que ela é tão profunda que a água lá embaixo é mais quente que em cima. Normalmente é o contrário, né? Seria possível também a corrente do Golfo carregar tudo e acabar tudo. Sim, tem essa possibilidade, mas no caso, normalmente é o contrário, né? O fundo do oceano é muito mais frio, né? Muito mais frio. E lá, no caso, é o contrário, lá é mais quente. Então, veja bem, uma fenda que chega a um certo ponto que começa a aquecer o fundo do mar, é uma coisa assim que, vamos lá, é muito fundo, né? Tem lugares lá que são 5 km, cara, de profundidade. Que aí entra a teoria também, que eles falavam sobre a explosão de gases também, né? Sim. Alguns cientistas tentaram provar essas condições. Finalizando a minha ideia, eu acho assim que o mistério do Triângulo das Bermudas não é um mistério, são vários. Ali aconteceram várias coisas absurdas. Por exemplo, um afundou pelo magnetismo, outro afundou pela calmaria, outro afundou pelos breakers, outro, no caso, ali pelo, sei lá, Então, são milhares de motivos. Então, como são vários motivos, né? Pode ser também, tem a opção da abdução, são tantas coisas que ninguém tem uma resposta, né? Na minha opinião,
cria todo esse mistério em cima disso, né? Mas pra mim, eu sou aquele cara bem cuzão, eu acho que nada ali é sem explicação. E tu, Jonas, tu criando um projeto? Vamos lá, Jonas. Não vou falar hoje. Criando um projeto. Hoje eu não vou falar sobre o projeto Cris, não. Hoje eu falo pra vocês. Hoje nós deixaremos aos braços do nosso colega Jonas finalizar a nossa conversa maravilhosa aqui. Cara, eu acho que não é nada misterioso ali. Sabia? Não, a sua opinião assim, dentro do coração, abrindo as feridas do meu coração, cara. A sua opinião? Eu não acho. Que ele esperou a gente falar. Pra poder dar uma melhor agora. Pra poder... Safado, né? Deveria ter deixado ele falar primeiro. Não, vocês vão ver por quê. Não, um me rouba o papel, agora o outro vem com isso, eu vou embora. Eu vou embora agora, eu vou ter que ir embora aqui. Tipo assim, mano, ó. Pensa comigo, desaparecem coisas no mundo inteiro. Tem outros lugares do mundo bem misteriosos, tá entendendo? A procura de Eldorado foi uma delas. Onde a gente desaparecia. Também tá relacionado com o Triângulo das Bermudas. Tá entendendo? Porra, cara, existe essa possibilidade. Pô, todo mundo desaparece, todo mundo some. Se você parar pra analisar, desaparece avião, tudo quanto é canto. Só que começou a sumir no Triângulo das Bermudas. Porque tem uma coisa realmente inexplicável ali. Sim. Mas que não seja tão inexplicável. Alguns cientistas, né, alguns estudiosos do caso, remontar situações para tentar provar a teoria de que poderiam ser gases. Poderiam ser gases, né, que saíam da água, as bolhas, e acabam subindo lá. Tem um documentário do History na National Geographic que explica sobre isso, entendeu? Pessoal, do History Channel. Acho que é no History mesmo. Sim. E assim, o cara conseguiu comprovar nada, tá entendendo? Tipo, que existe uma possibilidade muito pequena de ser gases. Tem os breakers, né, que junto com a corrente do Golfo, né, a corrente do Golfo, quando começa a mudar o tempo e os ciclones começam ali, até redemoinhos dentro do triângulo, né, pontos específicos, essas formações rochosas aparecem, né, que são mais, tipo assim, são mais... A tempestade consegue fazer com que a correnteza se move? Isso. São mais visíveis. Isso, eles são mais visíveis conforme a correnteza, né? Quando a onda, ela começa aquele transtorno no mar, aí você consegue ver na merda que você enfiou, entendeu, seu navio. Aí você bate nas rochas ali, que são duras, e também há uma teoria que diz que ali poderiam ter vestígios de meteorito que caiu ali e tudo mais, então assim, do material muito resistente que acaba transformando isso. Mas assim, são tudo teorias. Pra mim, na verdade, o que acontece são erros humanos. Existem os 1%, os 10% de casos inexplicáveis e acontecem os erros humanos. Você sempre reparar nas histórias, existem os erros humanos. Que nem você havia comentado, você gostava muito dos mapas de antigamente. Antigamente o pessoal era assim, o cara desenhava um mapa ali, aí do lado de determinado lugar tinha um Kraken ali, porque eles acreditavam que ali existiam esses animais. O que acontece? Tá entendendo? E aqueles 10% lá que não consegue ser explicado, talvez futuramente vai ser explicado. Eu discordo de você, eu discordo. Só que vai ser explicado, só que não tem investimento suficiente. Porque, Jonas, veja bem, o erro humano, ele poderia, nem no caso, acontece erro humano direto, em todos os lugares. Tem embarcações, aviões, só que ali é um lugar que tem muito cara experiente, cara, que esperou ali. Então, mas até cara experiente se ferra, velho. Mas falam que a própria incidência ali de desaparecimento lá é muito maior. Sim, então, porque é mais relatado. Não, talvez porque lá tem a própria geografia da região influencia nisso. Quem que vai meter a cara e vai lá fazer o rolê pra descobrir alguma coisa? Eu vou sumir também? Eu nem vou. Você ia? Eu não iria, tá entendendo? Então assim, minha opinião é que seriam erros humanos, com os 10% de coisa fantasiosa, desse caso todo aí, são muitos porcentos, entendeu? Ou seja, é misterioso sim, só que é de ser explicado. Só que as pessoas ainda não conseguem entender como que funciona, entendeu? Não conseguem explicar isso. Eu acho que não tem nada de misterioso. Eu acho que deve ser um lugar tão profundo assim, que você não consegue analisar e falar, porra, cara, chegamos à conclusão. Por quê? Depende de investimento, depende de estudo, depende de anos. E quem quer estudar o Triângulo das Bermudas? Você começa a falar o tema Triângulo das Bermudas, o pessoal já fala, puta merda, cara, que loucura. Então, assim, essa foi a minha opinião para finalizar aqui. Eu vou encerrar aqui, vai sair na porrada aqui, todo mundo, né? Porque todo mundo aqui gosta de dar, as pessoas aqui, o Renato, o Elias e eu, então nós gostamos de dar opiniões divergentes. Então, não, é que a opinião de vocês não vale nada para mim. Tô brincando. Nunca vale nada, né? O físico, né? O físico, o publicitário e o jovem. Então, mas é isso aí então, pessoal. Esse foi o Cabana do Mistério, o assunto Triângulo das Bermudas.
Na verdade, as pílulas poderiam sair assim semanais, entendeu? Então assim, fique atento aí na página, acompanha lá a página Cabana do Mistério no Instagram, fortalece a gente, compartilha, Segue divulga, nós. segue a gente. E se não gostar também, se não falar, pô, ficou chato, não sei o quê, pô, manda o feedback, a gente vai adorar, aí. Dá um respaldo, por favor, aí. Eu tento parar de gaguejar. E afinal, quem são eles? Afinal, who are they?